Graça e paz. Hoje vamos, pela graça de Deus, meditar em um texto das Escrituras, um texto muito querido por nós aqui, um texto muito meditado, muito apreciado por esta igreja. Mas já faz um tempinho que nós não lemos essa passagem aqui. João capítulo 3, versículos de 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração, que Ele revele a necessidade do novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nem entrar. Então, tem que nascer de novo mesmo. Esse Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Não é dito o porquê dele ter ido procurar Jesus à noite, de noite. Talvez, quem sabe, estivesse muito agoniado com a presença de Jesus em Jerusalém e com o que ele dizia, ele falava a sua palavra, e também com o que ele fazia, os sinais, os milagres. E não esperou o amanhecer do dia e foi logo para se encontrar com Jesus, foi procurar Jesus. Não sei se foi exatamente assim, mas sabemos que ele foi procurar Jesus de noite. Era fino, elegante, simpático, educado, extremamente civilizado. Nicodemos era um homem do Sinédrio e respeitado entre os fariseus, respeitado em Israel. Mas ele não era exatamente como a maioria dos seus amigos, que não podiam ver Jesus sem partir para cima dele, acusando e agredindo com palavras,
Talvez Nicodemos fosse aquele que educadamente defendia Jesus entre os fariseus. Mas aqui está um ponto muito importante, uma lição para nós. Mas não tomava uma decisão radical por Cristo. Irmãos, qualquer decisão por Cristo é radical. Quando o assunto é Jesus, a decisão tem que ser radical. É Ele ou Ele. Não pode ser Ele, Jesus, e algo mais. Ou você é 100% Jesus, ou não é nada. Mesmo sendo religioso, mesmo sendo crente, mesmo frequentando aqui. Nicodemos tinha muita coisa para perder. Ele era membro do Sinédrio, mas não estava disposto a perder, pelo menos naquele momento. Para ter Jesus, você precisa abrir mão de tudo. Mas ao recebê-lo, você recebe tudo. Você perde tudo, mas recebe tudo, porque Ele é tudo, Ele é o tudo de Deus para nós. Nicodemos parecia ser, Valdir, gente boa, uma pessoa legal, politicamente correto ao abordar o Senhor Jesus. Parece que nessa altura dos acontecimentos, ele queria estar bem com Jesus e bem com o Sinédrio e com seus amigos fariseus ao mesmo tempo. Mas se tratando de Jesus, isso era algo impossível. Se tratando de qualquer outra pessoa, poderia dar certo. Mas se tratando de Jesus, isso era impossível. O seu amor, o amor de Nicodemos pela organização, pelo Sinédrio, era muito forte e difícil de largar. O histórico de Nicodemos, um histórico religioso, era joia. O texto diz o seguinte, que é João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, príncipe dos judeus. Portanto, era um líder religioso importante, não era um líder qualquer, era um dos principais dos judeus, príncipe em Israel, acreditava em sinais e acreditava que Deus estava com Jesus, porque foi o que ele disse para o próprio Jesus. Além disso, pela maneira como ele abordou o Senhor, podemos perceber que era educado, elegante, fino.
o texto diz: este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele chega e se dirige a Jesus: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas, irmãos, se tratando de Jesus, isso que ele disse é muito pouco, porque não apenas Deus estava com ele, aqui me refiro o Pai, que é Deus, o Espírito Santo, que é Deus, mas ele, o Filho, é Deus também. Ele é Deus. Nicodemos percebeu que Jesus era diferente, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele reconhece que são sinais fora de série. A conversa dele é uma conversa boa. Conversa boa. Mas o que me chama a atenção, irmãos, aqui neste texto, é que Jesus não deu bola para o que Nicodemos disse. Não deu bola nenhuma. Jesus não entrou na conversa de Nicodemos. Uma conversa meia de rolando lero. Ó divino mestre. Assim como Jesus não cai na nossa conversa, o Senhor não cai nos papos jeitosos dos homens, nossas conversas bonitas. Não. E o texto diz: a isto respondeu Jesus. A isto que? O que Nicodemos tinha dito para Jesus, tinha falado para Jesus no versículo 2. Mas o que Jesus disse? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não tem nada a ver com aquilo que Nicodemos disse para Jesus. Nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus não entrou no jogo de palavras de Nicodemos. Jesus foi direto ao ponto. Ele foi direto ao assunto. Jesus disse na cara: você precisa nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Senão você não vê o reino de Deus, nem entra. Não tem outra alternativa para você, Nicodemos, se você não nascer de novo. O novo nascimento não é uma opção, é uma necessidade indispensável. Nascer de novo é ser nascido de Deus. O que é nascer de novo? É ser nascido de Deus, nascido com a vida do alto, com a vida de cima,
com a vida de Deus, com a vida de Cristo. Você pode ter uma religião importante, que era o caso de Nicodemos. Você pode ser um religioso respeitável, que era o caso dele. Mas se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. O novo nascimento, irmãos, é uma necessidade indispensável para que alguém possa ver e entrar no reino de Deus. E só se entra para o reino de Deus quem tem a experiência de novo nascimento. O novo nascimento em Cristo é o único meio pelo qual nós somos introduzidos no reino de Deus. Tem um texto que traz uma ilustração, e essa ilustração é sobre o nascer de novo. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 36. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Nesse texto temos uma imagem comum da natureza, ilustrando como podemos nascer de novo. Uma semente lançada ao solo não nasce sem antes morrer. Eu gosto da semente de feijão, porque o novo pé de feijão, por algum tempo, carrega a semente morta até desaparecer de vez. Como a semente caindo na terra não nasce se primeiro não morrer, assim é conosco espiritualmente falando. Nós também fomos semeados no corpo de Cristo na cruz, para morrermos com Ele nele, a fim de renascermos pela nossa ressurreição juntamente com Cristo. Então, irmãos, não existe novo nascimento sem a morte da velha vida com Cristo na cruz. É insensatez insistir num novo nascimento sem a morte em Cristo na cruz. Nascer de novo, do ponto de vista do Evangelho, é Deus, pela sua graça, tirando a nossa vida pecaminosa e pecadora na cruz e dando-nos a sua vida pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Como nascer de novo? Para alguém nascer de novo, é preciso crer nestas verdades da palavra de Deus. Cristo me atraiu a si na cruz. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Cristo me fez morrer no seu corpo. Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 4. Deus me ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios, capítulo 2,
versículo 6. Agora Cristo está em mim. Agora Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Com esta experiência, você poderá confessar que já nasceu de novo. E se não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. Mas não entra mesmo, nem que a vaca tussa. Mas se tossir, você não entra a si mesmo no reino de Deus. Esta é uma verdade dura, mas é a verdade de Deus. Nicodemos reagiu ao que Jesus disse a ele, ao novo nascimento. Vamos agora passar a essas reações de Nicodemos em face ao novo nascimento, aquelas palavras que Jesus disse. Quando Jesus disse que Nicodemos precisava nascer de novo, ele reagiu com uma pergunta. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Esse foi o seu primeiro equívoco acerca do novo nascimento. Jesus mostrou que nascer de novo é algo muito mais drástico do que voltar no ventre da mãe e renascer. É um milagre ainda maior. É uma mudança de essência, de natureza, de vida, de caráter. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Foi o que Jesus disse. João capítulo 3, versículo 6. Portanto, novo nascimento não é uma mudança periférica. Não é mudar de hábitos e costumes. Não é mudar por fora. Não é mudar de ambiente. Nascer de novo não é essas mexidas que a religião dá por fora na pessoa. Isso tudo não tem poder contra a perversidade do coração, contra a velha natureza perversa, pecaminosa e pecadora que está dentro da pessoa que nasce neste mundo, herdada de Adão. Novo nascimento é mudança interior profunda e radical. Novo nascimento é uma nova criação em cada pessoa que crê a sua morte e ressurreição em Cristo, juntamente com Ele. Novo nascimento é uma troca de vida em cada pessoa que crê a sua morte e ressurreição em Cristo. É uma troca de vida. A vida velha que vai ser perdida na morte, na cruz, e no lugar entra a vida de Cristo, a vida nova, a vida que vem do centro da ressurreição, a vida de Deus.
Novo nascimento é um milagre divino. Aí Jesus diz a Nicodemos o seguinte: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Aqui, irmãos, percebemos outra reação de Nicodemos diante de Jesus e diante daquilo que Jesus estava exigindo, colocando, que era o novo nascimento. Ele ficou admirado, ficou maravilhado, admirado. O homem reagiu admirado. A sua religião era formidável. Eu nascer de novo? Eu preciso nascer de novo? Porque tem gente que quando você coloca que ela tem que nascer de novo, ela joga. Fica admirada também. Eu já sou crente, porque tem muitos crentes que não nasceram de novo ainda. Afinal de contas, sou boa gente, religioso de primeira, respeitado, admirado, consultado, professor de religião. O homem tinha categoria, mas mesmo assim precisava nascer de novo. Nicodemos estava totalmente iludido com ele mesmo, com a sua religião. Então, tem uma natureza perversa dentro da gente. E é por causa disso que nós precisamos nascer de novo. Na queda ficou estabelecida no interior do ser humano uma natureza pecaminosa, velha natureza. E tem mais uma coisa que nós precisamos saber: essa velha natureza está levando a pessoa para o inferno. Novo nascimento, então, é o meio pelo qual Deus em Cristo nos liberta dessa velha natureza ímpia e perversa. Porque nós só podemos alcançar o reino de Deus nascidos de novo, com a natureza que todos nascem. É impossível alcançar o reino de Deus. Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24, os dois versículos. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É mudança. Sai o velho, entra o novo. Anotei aqui uma versão que diz assim: desfaçam-se dessa velha e má natureza cheia de imoralidade e engano, e revistam-se da nova natureza, que é santa e justa. Como? Crendo a nossa morte com Cristo na cruz e a nossa ressurreição juntamente com Ele. Segunda carta de Pedro 1:4.
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Isso é a natureza de Cristo. Segundo o Senhor, irmãos, o Senhor Jesus, fora do novo nascimento não há salvação. Jesus foi taxativo, radical e inegociável ao dizer que se a pessoa não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. No tempo de Jesus, muita gente insistia numa entrada para o reino de Deus sem nascer de novo. Como hoje. Mateus capítulo 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É o 15, pode ler o 15 também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Porque estavam tentando entrar de outra maneira, não pela única porta, que é o novo nascimento. Lucas capítulo 11, versículo 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Estavam tentando entrar no reino de Deus do seu próprio modo, mas não conseguiram, e ninguém conseguirá, porque Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deus jamais colocará uma pessoa dentro do seu reino sem nascer de novo. O novo nascimento, irmãos, é a doutrina mais importante da palavra de Deus. É também a doutrina mais confundida pelas pessoas. E é nela que o diabo investe tudo o que pode, a fim de confundir as pessoas com um novo nascimento falso. O novo nascimento é o ponto em que o diabo mais procura confundir as pessoas. É o que ele mais procura confundir. O novo nascimento é a maior experiência na vida de uma pessoa. Por meio do novo nascimento, Deus extrai de nós a nossa vida pecaminosa e coloca em nós a vida de Deus, a vida de Cristo. O novo nascimento nos coloca cheios de Cristo, mas todavia podemos ter mais dele cada instante. O novo nascimento nos coloca satisfeitos em Cristo. Jamais terá sede, jamais terá fome. Há uma suficiência. Então, irmãos, gente mal resolvida interiormente, espiritualmente,
cheia de decepções, fracassada no pecado, não está experimentando a suficiência do novo nascimento, a suficiência de Cristo no novo nascimento. O novo nascimento gera em nós um supremo anelo por Cristo, por sua palavra e pelas coisas de cima. O novo nascimento é suficiente. O novo nascimento cura tudo. Cura todos os males do nosso interior, do nosso lar, da nossa comunidade, do mundo inteiro, se crê. Então, irmãos, o novo nascimento cura todos os males do nosso interior, do nosso lar, do mundo inteiro. Ele é eficaz em sua operação e também em seus efeitos. Jesus salva pelo novo nascimento e salva totalmente. E o que é mais maravilhoso é que ele está ao alcance de qualquer pessoa. Basta crer a palavra de Deus, que afirma que fomos mortos no corpo de Cristo e ressuscitados juntamente com Cristo, e que ganhamos a sua vida.